Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula dessa semana, nós vamos falar sobre o módulo 18 aí da frente 1, que está na página 30 da apostila de vocês, tá? Para a gente finalizar essa frente 1, nós vamos falar da última fase da parte de concentração das soluções, né? Nós vamos falar da diluição de uma solução e da mistura das soluções, tá? Então vamos lá. O que é a diluição de uma solução? Então, diluir uma solução é eu deixar ela menos concentrada, né? Às vezes eu tenho lá, igual no primeiro slide, lá vocês viram que nós temos lá, por exemplo, como a gente faz um suco, né? Eu tenho um saquinho, eu venho e dissolvo esse suco. Eu vou colocar, primeiro a gente prepara uma solução, uma concentração, eu dissolvo aquele suco no solvente, né? Aquele pozinho que é o solúvel no solvente. Se eu quiser deixar a solução muito concentrada, eu não coloco muito solvente. Se eu quiser deixar a solução menos concentrada, que nós chamamos de diluída, eu adiciono quem? Maior quantidade de solvente. Então, por isso que diluir uma solução é aumentar, é diminuir a sua concentração por adição de solvente, tá? Então, eu tenho uma solução inicial. Quanto mais eu quiser que aquele soluto ele fica mais diluído, né, maior quantidade de solvente eu vou colocar, tá? Então a gente vai perceber que quando eu diluo uma solução, eu não mexo na quantidade de solvente, eu não mexo na quantidade do soluto. O soluto ele se mantém do mesmo jeito, mas eu aumento a quantidade de solvente. Então, ao aumentar a quantidade de solvente, o que acontece com a concentração da minha solução? Ela vai diminuir nela, ó. Por quê? Porque com o aumento do volume da minha solução, a concentração diminui. Então, como eu percebo que eu tenho uma solução diluída? Se eu tenho uma solução A, e de repente ela tem uma concentração 2x, e de repente eu tenho uma solução B com uma concentração de x, eu sei que aquela diminuição ocorreu uma diluição ali. E como que eu diluo alguma solução? Adicionando solvente. Por quê? Porque eles são grandezas inversamente proporcionais, tá? Aí o que acontece? Então eu tenho aqui lá um recipiente com suco concentrado, tem 50 ml. Quando eu aumento o volume desse suco, eu estou diluindo, né? Estou diminuindo a concentração, que são grandezas inversamente proporcionais. Como eu não mexo na massa do soluto, o soluto ele continua a mesma, né? Eu igualo essas massas da concentração inicial com a concentração final. Então a massa 1 e a massa, ela continua a mesma, não mexo na massa do soluto. Então por isso que eu posso, né, fazer essa, que a gente chega a essa forma. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Porque são só essas duas grandezas que vão alterar seu valor. No soluto eu não mexo. Quando eu vou diluir alguma solução, eu não mexo no soluto. Apenas no volume. Apenas na quantidade de solvente. Tá? E como a concentração ela depende da quantidade de solvente, então ela também é alterada. Tá bom? Então vamos lá, ó. Como que eu vou diluir a concentração? Como que vai ser a nova concentração se eu adicionar essa quantidade de água, que é o meu solvente, nessa solução aqui primeiro, né? Então, olha lá, ó. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V1. C1, 2 vezes V1, eu tinha 400 ml, né? A gente aqui passou para 0,4 litro, formando a C2, que é o que eu estou procurando, vezes o volume final. O volume final sempre vai ser o volume que vai total. Então, se eu já tinha 400 ml da solução, adicionei mais 600, vai dar quantos ml? 1000 ml, que no caso é 1 litro, tá? Resolvendo essa questão, eu vou ver que eu tenho uma concentração de 0,8 mol por litro após a diluição. Aí a gente vai comparar se o meu cálculo está certo. Então, se eu tinha uma solução de 2 mol por litro, após o volume diluir, caiu para 0,8 litros, está correto o meu cálculo, tá vendo? Então, na diluição eu já consigo, né, tirar a prova dos 9 para ver se o meu cálculo está correto.
Então, se eu tinha uma solução concentrada e de repente eu fiz o cálculo, achei que ela diminuiu a concentração, quer dizer que está correto, né, o meu cálculo, tá? Então, vamos lá. Né, no caso então, o que é o importante, né? O volume final, então, é a soma do volume inicial mais o volume que foi adicionado, sempre, tá? A concentração inicial, né, quando é diluir, ela vai ter o quê? O seu valor diminuído. Por quê? Porque ao adicionar o solvente, aumentar o volume, são grandezas inversamente proporcionais, claro que vai diminuir, né, o valor da concentração. E os volumes e as concentrações devem estar na mesma unidade. Então, se a concentração está em mol por litro, eu vou achar a concentração em mol por litro. Se o volume está em ml, eu vou deixar o volume em ml, tá? Ah, mas o volume eu quero pôr em litro, então eu deixo os dois volumes em litros. Ah, eu quero pôr a concentração em gramas por litro, então eu deixo as duas concentrações em gramas por litro. Então, é muito, né, importante respeitar a unidade para que o cálculo dê certo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu quero preparar 1 litro de um álcool a 70% a partir de uma solução concentrada a 96%, tá? Então, eu trouxe um probleminha que é o que está acontecendo nas indústrias, nas farmácias de manipulação, tá? Na fabricação do álcool 70%. Então, eu tenho lá na minha farmácia, no meu laboratório lá da indústria, uma solução concentrada, 96%, e eu quero fazer 1 litro de um álcool menos concentrado, ou mais diluído. Então, a gente já consegue perceber do 96 para o 70, o que eu consigo perceber? Que o álcool ele está diluído, não é isso? Ah lá, de 96 para 70, então eu vou causar uma diluição. Então, qual que vai ser a formulazinha da diluição que eu vou usar? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume inicial. Então, o que eu tenho no início? Eu tenho um álcool 96%. Qual que é o volume que eu vou retirar desse álcool para fazer um álcool a 70, 1 litro, né? O volume de 1 litro de um álcool a 70%. Entendeu? Então, por que aqui, ó, o VI é aqui que eu estou procurando? Porque eu sei que o meu álcool final, eu quero 70%, quero fazer 1 litro dele. Mas a partir de quem que eu vou tirar esse volume? A partir de quem que eu vou pegar algo para fazer álcool 70? 96, que é o que o exercício me falou. Entendeu? Então, fazendo os cálculos, né, eu sei que eu vou ter que tirar 0,730 litros do álcool 96 para fabricar 1 litro de álcool 70, tá? Mas 0,700 não é 1 litro, então o que eu vou fazer para chegar a 1 litro? Então, não é 1 litro que eu quero? Então, quanto que falta para chegar a 1 litro? Falta 1 menos 0,730, falta 0,270 litros. Então, esse 0,270 litros, que é a mesma coisa que 270 ml, eu vou acrescentar de quê? De água, entendeu? Então, é assim que é feito o álcool 70, tá? Então, eu pego, né, a quantidade que eu tenho, que eu vou tirar do álcool, e o restante eu completo com água, tá? É assim que a gente faz no laboratório, né, de